Olá, pessoal, voltando aqui para o segundo painel de hoje, um dia fantástico, né, Patrícia, tudo bem? Tudo bem, Boa Patrícia? tarde, Emerson. Tudo Tudo bem? bom. Eu vou passar a bola para você conduzir esse painel aí, e agradeço bastante a tua presença, e a gente vem costurando isso já faz um tempo, né, Patrícia? Há um tempo. Obrigado, Emerson. Para O- A, mim é Pa- um a prazer. Patrícia Procópio é CEO da XR Lab Tecnologia, né? E uma parceira nossa aí de muito tempo. E desculpe te interromper, mas a gente já estava combinando isso há muito tempo, né, Patrícia? Fique à vontade, tá? De apresentar o pessoal e apresentar o painel. Tá ótimo, Emerson. Muito obrigada aí pelo convite. Realmente a gente vem discutindo esses temas já há algum tempo e para a gente é um orgulho perceber, né, a evolução que o tema vem tomando, você perceber que tem um evento agora disponível para isso, então a gente deseja todo sucesso. Eu também recomendo quem não assistiu ontem, que pegue o evento online para assistir. Tivemos palestras interessantes, uma abertura fantástica, onde tem um grande resumo de como está o cenário. O ministro esteve presente, falou bastante de algumas ideias, de alguns desafios que ele tem, o INPE se posicionando. Na verdade, né, várias apresentações que dão um contexto mais geral de como o programa em si está. Acho que hoje a gente vem aí já para um bate-papo, pensando em oportunidades, vendo o que vem, né, tem sido feito. Mas voltando lá no cumprimento do dia, né, eu queria dizer boa tarde, agradecer a presença de vocês, de todas e todos que estão aqui agora nos escutando, e para quem vai nos escutar em qualquer momento, em qualquer hora, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão bem-vindos aqui para esse papo. Eu sou Patrícia, eu sou geóloga, trabalho já há mais de 30 anos na mineração, então esse tema para mim é um tema meio que de vontade, de propósito, de interesse, não tem tanto conhecimento, estou me dedicando a esses estudos e estarei aqui para aprender, então, com esses meus panelistas que estão aqui hoje, né? Tenho uma empresa de conteúdos digitais imersivos, com foco em aprendizagem, que também estou aí pensando exatamente nesse novo mundo aí, metaverso, vamos dizer assim, né? Então, é um prazer ter vocês aqui. Eu acho que eu queria fazer um pequeno contexto, vou apresentar 2 slides só, muito rápido, para fazer essa introdução. Eu gosto sempre de contextualizar aquilo que a gente vem discutir. E quando eu converso com o meu público, com as pessoas que eu venho trabalhando, estou também no movimento, sou líder de um movimento de mulheres na mineração. A gente percebe que a gente precisa de um mundo aí mais, inclusive, diverso, com novos olhares, né? E esse cenário, então, ele precisa para a inovação de novos atores. Então, quando eu converso com algumas pessoas e falo que a gente está discutindo isso, que vai ter esse evento, as pessoas muitas vezes não entendem, né? E às vezes fazem comentários do tipo, poxa, mas vocês já estão fazendo isso aqui, eu quero fazer isso no espaço e tal. Então, eu acho que tecnologia, né, ela vai ser sempre a oportunidade, uma grande ferramenta e um caminho para um mundo melhor. A tecnologia, ela aproxima as pessoas, ela dá oportunidades, e é disso que a gente vai falar, né, com novos negócios, mas que a gente pode, então, trazer isso. Eu vou apresentar aqui um slide super rápido, e daí depois eu vou chamar o nosso primeiro panelista. Então, aqui, aí, gente, rapidão. Então, para quem quiser fazer conexão aí com a gente, deixa aí o meu contato LinkedIn, a gente se fala por aí nesse quando quiserem. Eu gosto de sempre citar, até um dos motivos por estar aqui é a minha paixão por estudos de futuro, sabe? Então, eu acho que a gente precisa contextualizar isso. Muitas empresas pensam, né? Essa é uma frase da Lynn Jeffrey, ela fala isso, que muitas empresas elas não conseguem pensar em transformação digital, porque elas acreditam que vão abandonar o modelo de uma noite para o dia. Mas
ela defende essa tese, né, que a transformação ela consiste em duas curvas, né? Na verdade, você tem uma escala de inovação onde você tem alguma coisa hoje que já é muito mainframe, alguma coisa que você está super acostumada, você começa a ver alguns sinais de mudança, você vai agregando essa mudança nesse mainframe e, de repente, você tem um novo mainstream, e assim vai a cavalgada. E é isso que acontece nesse momento, né? A gente precisa aproveitar deste momento de tanta dedicação e estudo, parece algo longe, né? Tá lá no espaço? Não. Essas tecnologias, elas podem ser implantadas desde já, desde hoje, e é por isso que a gente, além de falar do planejamento brasileiro, falar de como esse mercado é importante, de como ele vai aquecer o país, mas como esse cenário também traz questões para o nosso presente, né? Então, você vai lá trazendo a inovação, agregando inovação em algo que você já faz no dia a dia, para logo depois você abandonar aquela questão e já começar numa nova forma. Então, um futurista brasileiro, que é o Tiago Matos, a quem eu faço mentoria, estou sempre junto, que fala o seguinte: quem não pensa sobre o futuro, cria o presente com ferramentas do passado. E também, né, o Thomas Jeffrey, que fala o seguinte: o jeito que você imagina o futuro muda suas ações no tempo presente. Portanto, não é apenas o presente que constrói o futuro também constrói o presente. Então, com essa reflexão, né, já que vamos falar de tecnologias, de avanços, de como vamos trabalhar os cenários futuros, eu vou chamar, então, o Luiz Cuervo, que tenho o grande prazer de recebê-lo, responsável pelos Centros de Informação Galileu na América Latina, grandes inovações que ele vai apresentar para a gente, tão fundamentais hoje, né, quando a gente pensa que hoje estamos todo mundo georreferenciados, e quão importante é para a gente essa informação adicional aí. Então, seja bem-vindo, Luiz, fique à vontade para se apresentar também, e boa apresentação. Obrigado, Patrícia. Você me escuta? Yes, can you hear me? Obrigado, Patrícia. Emerson, thank you very, very much for the invitation. My name is Luis Cuervo. I work in the European Commission. I'm talking to you from Brussels, from Belgium, Europe. It's night already, and it's my great pleasure to be here tonight with you. I'm responsible for relations with Latin America in what we call the DG-DEFIS, which is a European Commission department in charge of defense industry and space. So in that capacity, I'm going to talk very briefly, because I was told not to be very long, but quite briefly on the potential of EU, European Union, and Brazil cooperation on space, and on the potential that companies, both from Brazil and from the European Union, can have in taking advantage of this institutional cooperation. So let me start by saying that the European Union has a space program, a space program which has several components. The most well-known of them are Copernicus and Galileo. Copernicus and Galileo and EGNOS. These are the three highlight satellite EU systems put in place by the European Union to benefit not only, and this is very important, not only European institutions and European citizens, but moreover citizens and institutions all over the world.
So our main interest here is first and foremost, obviously, that these systems are widely known throughout the world and that they are widely used as well. In this framework, the European Union has established a number of institutional cooperation agreements with Brazil in the field of space. The most relevant of which I would say is the administrative arrangement that the European Commission signed already in March 2018 to facilitate access to Copernicus data. The main difference between Copernicus and Galileo is that Copernicus provides images, basically images of the Earth, ecosystems, atmosphere, the seas, etc., whilst Galileo is, so to speak, the European navigation satellite system. It's a GNSS, as you very well saw in the short video which was shown just before this presentation. So we have an administrative arrangement on Copernicus to facilitate access by Brazilian stakeholders to Copernicus data, to Sentinel data. And we are also engaging into deepening our cooperation in the field of Galileo. And in particular, we are fostering, or we are trying to lay down the right conditions to foster a good intake, if I would say, of new applications and services which may be using Galileo in Brazil. And in that sense, it is not only on the industrial component that we are focusing ourselves, but also on different Galileo services, as the well-known search and rescue service, which is an absolute novelty. I will not go into details because this would take ages, but it's an absolute novelty of our GNSS system vis-a-vis all other systems, in the sense that Galileo is already providing a very specific service enabling persons in distress to profit from further connectivity with emergency services almost in real time. The very last component of this framework of cooperation that the European Union has with Brazil is, I would say, the Galileo Information Center, which is already operational in Brazil, in São José dos Campos, since late 2019. I would like to mention here, obviously, that Mundo Geo is one of the companies forming the consortium running the center, and this center, I will talk about it in a moment, is helping us not only to relay precise technical information on what Galileo can offer to Brazilian stakeholders, but moreover opportunities for cooperation. And I saw a message on the chat some minutes ago on this. The Galileo Information Center is actually enabling industrial and academic cooperation between Brazilian stakeholders and European ones. This part of the webinar is about
is about highlighting opportunities for companies, and this is precisely why I made a sort of a shopping list, because there are many, obviously, but the ones that you see on the screen are actually the most important. Um, First and foremost, just let me underline what I already introduced previously, in the sense that both Copernicus and Galileo provide opportunities for increased innovation in the space domain. But what I would underline most is opportunities for increased cooperation with European stakeholders, which are already in these markets. So the very good news about our European space program is that we are developing not only the satellite constellations and the services which are adhered to these satellites, but moreover we are also we are and we have already developed a very important ecosystem, support ecosystem, which I would say is unique in the world, because all other GNSS providers just provide the signal. But Europe not only provides the signals and the images in the case of Copernicus, but is also providing a very, very important support to the academia, to businesses, to the business community, and to obviously to public and private institutions, in this particular case in Brazil. Copernicus, just for you to know, provides, as I said before, data and images. Is actually the world's satellite system which provides more data. And the very good news about this is that the data is provided on a full, free and open data policy. This means that any person anywhere in the world can access to Copernicus data and to Copernicus images. This is very, very easy. You just have to log into copernicus.eu, register yourself, and then you will have automatic access to a very large number of catalogs, different services, support schemes, and so forth. Galileo also does this. As I said before, Galileo is not only providing the signals, which is very important, because these are signals which are more accurate actually than our competitors, enabling new industrial developments, such as one can think of automatic driving, etc., etc. But we are actually contributing to tackle, worldwide challenges, such as, for instance, increasing efficiency in aviation and other transport means, as you can see in the screen. The means that we actually use to do this, as I said before, are various. I will just mention the most important of them. The cooperation arrangement we have with on Copernicus. We have very good cooperation with Brazilian institutions, with INPE, with the ministry, and so forth. The Galileo Information Center, which I will talk about in a moment, the Copernicus relays and Academy networks, which unfortunately are not present in Brazil, and we would very much like to have members in Brazil. These two networks are also unique in its character, in the sense that the Copernicus, both networks comprise about 150 high profile institutions each, more or less. The Copernicus relays
is a little bit larger. They are mostly, and this is the very good part of it. They are mostly based, or they are mostly formed by institutions and academic institutions such as top-notch universities and research institutions in Europe. So they are mostly based in Europe, as I was saying, but the very good thing is that we are extending little by little worldwide. In Latin America, we already have a number of members in other countries. And as I was saying, I think it would be, we think it would be extremely important that relevant institutions from Brazil form part of these two important networks, which are very, you know, very good instruments to get first-hand information of what's going on in the world of Copernicus. And then I would like to, last but not least, mention what we call the Global Action on Space, which was very recently launched by the European Commission only some months ago, and with which we what we are aiming at is to provide new opportunities for cooperation and knowledge sharing on space between European actors and actors and institutions and businesses all over the world, including obviously Brazil. I would not like to finish talking about this section without mentioning the EU financial assistance, which is available through now what we call the Horizon Europe program, which is the successor of the Horizon 2020 program. This program is the, as a matter of fact, is the largest R&D funding provided, public funding provider in the world, and has some very substantial amounts foreseen for space, not specifically for space, but for innovation. The money is allocated throughout clusters, and cluster number 4, as we call it, is dedicated to innovation, comprising projects on space. And these projects are really can be really beneficial for Brazilian parties, because it's the way in which it's a very important first step for Brazilian institutions and universities to get in touch with European counterparts, which normally have already some experience in this domain. So it's a way not only of getting access to additional funding, but what is more important, I would say, is the easiest and quickest way of getting access to high level innovation developments in this particular area. Then we have obviously two other very important financial instruments run and financed, if I may say so, by the European Union, which is the Foreign Partnership Instrument. Part of the Foreign Partnership Instrument is, for instance, the Global Action on Space, which I just mentioned some minutes ago, and the new Development Instrument and Cooperation, Investment and Cooperation Instrument. This what we call under the acronym of NDC. This is a groundbreaking new model of financing cooperation with our partners all over the world, including obviously Brazil, in which not only the European Commission, but the member states and European financial institutions are involved
in merging interests and putting all the financial resources into what really into the type of projects which are really important for our partner countries. Just to finish off, to let you know that the Galileo Information Center, which I mentioned before, is complemented by two others. So we have a small network of three in the continent. One, apart from the one in San Jose dos Campos, we have another one in Santiago, in Chile, which is covering 4 other countries in the region, and then a third one in Mexico City, covering Mexico, the Caribbean, and Central America. All of them having the objectives that you can actually see on the screen right now, which is, first and foremost, identify potential markets and stakeholders to promote cooperation in the field of space between Europe and our target countries. We want to not only make the EU space program be known as widely as possible, but we are seeking, obviously, the encouragement of new possibilities for cooperation, of new developments based on EGNSS. Very importantly, our centers are helping us, and in particular the one in Brazil is helping us in organizing training schemes, because I mean all these this paradigm shift cannot occur if the local stakeholders, if the companies, if the individuals are not aware of all the potential that these technologies can bring to their socioeconomic life. So we are working very closely. 2 of our partners within the Galileo Information Center, the Universidad do Ceará is working together with European universities to embed EGNSS, Galileo in particular, into the academic curricula of Brazilian universities. And last but not least, and very importantly, I would say, the center is facilitating a number of new opportunities for industrial cooperation on EGNSS, as I said before, between European stakeholders, which already have a certain advantage since there's quite a substantial large community working in this area since, I would say, more than 10 years now, and Brazilian companies. So I would like to finish off with some words on a very important connectivity project between the European Union and Latin America, and in which Brazil is actually a prime actor of this, because this project called Bella is all about enabling actual connectivity between the research and academic institutions in Europe and those in Brazil at a first instance, and then this connectivity will go throughout the entire continent up to Panama in principle. So the very good news about this project is that the connectivity is already in place since March this year between Portugal and Fortaleza.
This meaning that the data is starting to flow. This cable, on top of serving the academic communities of both sides of the Atlantic, it will be an enabler of the transmission, a high-speed transmission of Copernicus data. This is why it's really, really, an important and key project between the two parties. So the components are, as I said, a submarine cable which is already in place, and there's a second part which is the terrestrial cable, which will unite the research and university ecosystems, not only of Brazil, but of Brazil with other Latin American countries through a network called Red Clara. So I think this is in a nutshell what I wanted to tell you about tonight. Thank you very much, and I'm very much looking forward to your questions and comments. Thank you. I can't manage. Thank you, Luiz Clervo. Thanks so much for your presentation. É muito gratificante ver esse trabalho de vocês, do Galileu, perceber o Brasil, né, com esse centro de informação em São José dos Campos, mostrar essa acessibilidade, de ter essa possibilidade de cooperações, de parcerias com a universidade, com o meio privado, né, fomentando novos desenvolvimentos para a nossa indústria brasileira, né, e também essa colocação da rede, né, de ter em Santiago, ter no México, ampliando mais essa network, e além de falar desse projeto, né, o Bela, que também interessa muito a gente que é da mineração, então quando fala em conectividade, a anteninha da gente fica já pensando e percebendo o quão isso é necessário e importante para nós. A gente vai deixar as perguntas para o final e vamos chamar, então, por causa da questão de tempo, então eu vou aproveitar agora, vou chamar o Douglas Camilo. O Douglas é especialista de estratégia na Anglo-América, né, de novos desenvolvimentos de negócio, e vai falar para a gente aí um pouco aí como que a mineração se insere nesse contexto aí, começando aí um contexto de Space Mine. Seja bem-vindo, Douglas, e estamos aí para te escutar. Obrigado, Patrícia, obrigado por essa introdução, fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, é uma discussão tão rica e um momento realmente da gente refletir, parafraseando a Patrícia no início, né, na introdução, quando a gente pensa, né, em Space Mine, principalmente a mineração, que é uma indústria tão tradicional, né, a gente pensa que isso está longe, né, do nosso dia a dia, das nossas operações, mas a gente vê que é latente a necessidade, até quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente abordar esses assuntos, né, e como o Luiz acabou de falar agora eu estou do outro lado aqui da mesa, né, para a gente conversar um pouco, né, aqui representando uma empresa de várias, né, que a gente tem conexão, para a gente falar um pouco também da nossa perspectiva, de como que a gente enxerga isso tudo, né, e está aberto aqui também para colaboração, que acho que esse é o principal ponto, né, a gente só desenvolve isso junto, né, com iniciativa privada, indústria, universidades, então a gente precisa discutir isso juntos. Então, o objetivo aqui da nossa conversa vai ser trazer um pouquinho aqui da visibilidade da mineração e sobre algumas questões também que a gente quer colocar na mesa, né, para a gente fazer um olhar rico sobre isso tudo que a gente tem vivido e que, que são cenas aí dos próximos capítulos e capítulos próximos, né. Eu vou compartilhar minha tela rapidinho. Vocês veem minha tela, pessoal? Patrícia, por gentileza? Sim? Ótimo. Então, pessoal, eu sou o Douglas Camilo, como a Patrícia disse, sou especialista de estratégia de desenvolvimento de novos negócios, né? Desejo boa tarde aqui aos meus colegas do painel, vamos discutir junto esse tema, né? Tá aqui também os meus contatos, minha rede social, para que a gente possa também evoluir a partir daqui, né? Todo mundo está presente,
para que a gente possa discutir isso de uma maneira aberta, né? E já praticando aí a inovação aberta, colaborativa, para que a gente caminhe juntos, tá? E a gente também evolua enquanto empresa, enquanto sociedade, né? Que esse é um tema que foge de empresa, né? Vai para a sociedade no geral, tá? Aqui eu vou só trazer um histórico, né? Eu trabalho na Anglo American, então o objetivo aqui eu vou falar mais de reflexões do setor, mas a Anglo American, onde eu atuo hoje, é uma empresa centenária, né? A gente nasceu em 1917, completamos 100 anos em 2017, e a gente é uma indústria de base que a gente atua em base metals, em bulk commodities, então a gente está aí presente em quase todos os continentes, né? Atuando aí com minério de ferro, níquel, nióbio, cobre, carvão, diamantes. Então, aqui na empresa, né, e também como atuante do setor, né, junto com a Patrícia e um pouquinho do Mine Hub, que eu vou falar aqui para frente, a gente atua hoje com a base do que a sociedade precisa para se desenvolver, né, seja com seus minerais, seja com novas tecnologias que vão suprir a demanda da sociedade, né? E por muito tempo, a indústria de mineração, ela ficou ali, né, como é uma indústria de base, né, um pouco a par ali das questões de sociedade, cada vez mais a gente entende que o impacto que a gente causa na sociedade, ele vai corresponder muito com o que a gente vai fazer de futuro, né? Porque os materiais e bens preciosos que a gente extrai, ele é base de uma sociedade, né? Seja dos produtos de bem de consumo, seja também de desenvolvimento de tecnologia, né? Muitos desses minerais são base, né, do desenvolvimento tecnológico. Então, a gente está inserido nesse tipo de discussão, é primordial para que a gente também ajude, né, a população mundial e as economias a prosseguirem também no avanço tecnológico, né? E aí a gente começa a falar de space mining, de novos recursos. Então, introduzir as empresas, né, nesse ambiente, nessa discussão, é primordial para que a gente avance em conjunto, porque senão fica um avanço que beneficia um lado e a gente não consegue realmente trazer os benefícios que a gente enxerga para a sociedade no geral. Pensando em foco de estratégia, né, da Anglo American, que já saindo um pouco da empresa, indo para o setor, aqui a gente acredita que a mineração ela é feita para melhorar a vida das pessoas, né? Então, o nosso objetivo não é extrair minerais simplesmente por uma questão comercial, uma questão acionária, né? Lógico, os acionistas são uma parte importante dos nossos stakeholders, mas ao mesmo tempo também com que a gente impacta a sociedade. Então, esse tipo de discussão, né, é importante para aquecer o setor e para fazer com que a gente absorva isso tudo que o mercado tem trazendo e que a gente faça os corretos investimentos também, a alocação de capital nos desenvolvimentos para que a gente possa caminhar nesse futuro e um deles, né, sendo o Space Mine, tá? Então, o que eu queria falar também de abordagem de tecnologia aqui da empresa e que inclusive é fonte dos nossos recursos de capitais para investimento. Então, né, com os meus contatos aqui, para todo mundo que está nesse painel, eu já me coloco aqui à disposição para conversas futuras, né, e também para futuros desenvolvimentos. A nossa empresa é aberta a isso, e não só a nossa empresa, mas também uma conexão forte com todo o setor da mineração. A gente tem um foco muito grande em inovação e principalmente no Future Smart Mine, né, que é uma marca nossa que a gente avalia os novos futuros da mineração, né, e como que a gente vai extrair bens e recursos minerais de uma maneira mais focada, de uma maneira mais assertiva, né, diminuindo os impactos inerentes da atividade minerária e, ao mesmo tempo, aumentando os impactos positivos para a sociedade, tá? À medida que a gente também conhece essa atividade como essencial, tá? Então, uma pegada muito grande do setor, que é o primeiro ponto de discussão que eu quero trazer, né, para esse painel, é a questão da sustentabilidade, né? A gente não consegue minerar da maneira que a gente minerava mais, né? Os recursos são finitos, né? Principalmente na crosta terrestre, onde a gente já avançou bastante, né? Nas lavras. Então, a gente precisa pensar em sustentabilidade. E sustentabilidade quer dizer futuro, quer dizer inovação. Então, novas práticas, né, sustentáveis, né, pautadas em ética e governança, são primordiais para a discussão. E tem que ser feito agora, porque na mineração, né, a Patrícia entende muito bem, que consegue dar aula, o amanhã é logo ali, né, porque a gente fala aqui de projetos de 30, 40 anos. Né, então, são projetos que a gente precisa começar a pensar agora, né? São projetos que precisam de capital, que precisam de investimento, que precisam de discussões como essa agora, né? Para que a gente possa viabilizar um futuro próximo e também viabilizar, né, um futuro da humanidade
dentro ali do que a gente enxerga desde o acordo de tratado que a gente tem de Paris, em 2015, agora a COP26, a mineração, né, o Space Mining é extremamente importante para que a gente atinja essas metas e consiga, ao mesmo tempo que a sociedade quer evoluir com tecnologia, a gente também consiga evoluir com os recursos que a gente precisa para que a gente acompanhe essa caminhada tecnológica, né? Então, aqui é só um pouco das frentes onde a gente atua hoje, né, nesse Future Smart Mining, que é a gente concentrar os nossos recursos. Então, a gente é extrair mais de um menor local, é a gente entender aonde a gente realmente consegue trazer mais benefício e menos impacto, né? A gente sabe que hoje em dia uma grande alavanca dos recursos minerários hoje é a água, então a gente também preocupa muito com quais as tecnologias onde a gente diminui também a utilização desse recurso, né? A gente aplicar tanto questão de tecnologia como também de ciência de dados, e também isso tem muito a ver com né, o processamento geoespacial, para que a gente realmente entenda onde estão os recursos e onde o capital deve ser alocado para que a gente continue, né, as atividades minerárias ao longo dos próximos anos. Então, é muito importante, né, todo mundo que está aqui de base tecnológica, de universidades, né, de empresas público-privadas, que ajudem, né, as mineradoras, que ajudem, né, o setor da mineração a entender esses novos caminhos, né, para que juntos a gente faça a alocação de capital correta, né, e sustentável e ética, né, e pautada em governança séria, porque é um assunto que impacta todo mundo, né? O setor da mineração, ele é um setor que está na vida de todo mundo, não tem como estar fora, né? Então, é importante, uma discussão pautada em ética e aquecida aí pela tecnologia. Tá? Eu queria trazer aqui para a discussão também, e até já preparando as nossas conversas aí para o painel de perguntas e de todo mundo que está aqui, esse aqui é uma visão da Ernest sobre os principais desafios enfrentados pela mineração em metais. Eles fazem uma comparação de ano a ano. E eu queria trazer para a gente aqui um ponto de reflexão, que uma das 10 prioridades, né, no ramo da mineração de metais, que surgiu do ano passado para esse, que não existia, e surgiu uma posição muito forte aqui na quinta, é a geopolítica, né? E Space Mining, ele está extremamente ligado à geopolítica para ele poder prosperar, né? Então, conversar de tecnologia é importante, conversar, né, de o que a gente tem de hoje atual para avançar nessa caminhada tecnológica é importante, mas conversar de governança, né, de geopolítica, sobre como que os países e as potências vão conseguir interagir juntos, né, com o Space Mining é extremamente importante, né, acredito eu, um habilitador para a gente avançar ou não nessas temáticas. Então, é importante toda a comunidade técnico-científica, privada, pública, pensar em práticas de governança, em práticas de evolução saudáveis e que a gente respeite também, né, as potências, né, quem detém mais tecnologia, quem não detém, como que a gente equaliza isso, né, como que a gente equaliza o poder governamental com relação a isso. É muito importante essa discussão, assim como a tecnologia que está atrelada aí quando a gente fala de Space Mining, né? E aí também a gente vê aqui como, né, um alto ponto, né, riscos, né? Quando a gente fala de Space Mining, a gente fala de tecnologia, a gente fala de geopolítica, a gente também fala de riscos. É muito importante a gente avançar também nessa discussão sobre mitigação de riscos. E aí que eu acho que a mineração, junto com as empresas de base tecnológica, consegue ajudar muito, porque a gente tem muita experiência, né, no controle e também, né, por já sofrer na pele, a questão do impacto do risco, né, quando ele ocorre. Então, tem que ser uma conversa séria, uma conversa em conjunto, para que a gente caminhe de uma maneira ética quando a gente fala de Space Mining. E aí, né, pensando nisso, né, saindo um pouco aqui, né, da Anglo-América, que eu faço parte, né, já trazendo aqui uma visão do setor, né, quando a gente fala das tendências, eu queria falar também que a mineração ela já deu um passo com relação a isso, né, de a gente estar aberto e da gente entender que a colaboração e a discussão em conjunto intersetorial ela é importante. E aí eu trouxe até aqui um exemplo do Mining Hub, né, que a Patrícia faz parte, eu também, e, né, quem está aqui da mineração também com certeza conhece, que é o primeiro hub de inovação aberta do mundo para o setor da mineração.
né? Ele foi criado aqui no Brasil, e ele é um motivo de grande orgulho e um centro de discussões para que a gente possa alavancar essas temáticas, inclusive, né, para todo mundo que está aqui, seja de universidade, seja de base tecnológica, seja de empresa pública ou privada, tenha um Mining Hub como um centro, um catalisador dessas discussões, porque lá a gente consegue evoluir muito isso de uma maneira rápida e robusta, porque a gente tem os principais players de mineração, né, dentro desse hub, com discussões em conjunto, com discussões setoriais importantes, associados também ao IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, e também com várias conexões internacionais. Então, tenha um Mining Hub também como um centro de discussão para que a gente possa evoluir cada vez mais enquanto comunidade, né, nos assuntos relacionados à mineração espacial. E aí eu trago reflexões para a gente, né, que já aguçando também o nosso bate-papo daqui a pouco, sobre da onde que a gente vai extrair os recursos necessários para o futuro, né? Todo mundo aqui consome, todo mundo precisa dos seus bens, mas os nossos bens são finitos, né? Então, quando a gente pensa de onde que esses recursos vão vir do futuro, né, não tem como a gente não pensar em space mining, não tem como a gente não pensar em menos impacto terrestre, né, e mais inteligência em extrair os minerais que a gente precisa. Né, e com certeza o Space Mining é uma saída que tem que ser desenvolvida e que tem que ter capital já alocado desde já para a gente alavancar isso. Né. E a expertise do setor minerário, né, em coordenar diferentes iniciativas, ela ajuda também vocês, enquanto, né, quem faz parte aqui do outro lado da mesa de fornecedores, desenvolvimento de tecnologia, a gente direcionar o caminho e a gente fazer com que isso seja assertivo e cause menos impacto, pelo contrário, né, seja um impacto positivo. Tá? Então, quando a gente fala da expertise do setor da mineração, né, a gente tem trabalhado muito com mineração sustentável, né, as práticas de ESG estão extremamente dentro da estratégia das empresas, eu faço parte da área de estratégia, então é notório, né, o board das empresas, os acionistas, né, querendo colocar esse assunto em pauta e como, inclusive, prioridade estratégica, isso em todas as companhias, né, então não tem como Space Mining fugir desse tipo de discussão e a gente não caminhar com isso junto, para habilitar, inclusive, a alocação de capital, né, dos executivos, né, novas fontes de energias também são necessárias em desenvolvimento, à medida que a gente também tem outros tipos de processo de extração mineral, então a gente fala aqui de hidrogênio, né, a gente também tem que desenvolver qual é o tipo de energia que vai possibilitar com que a gente faça essa caminhada, essa escalada em mineração espacial. Economia circular é importantíssimo quando a gente vê em estudos de futuro. Né? A economia circular, a circularidade, ela é importante porque, inclusive, né, eu coloco aqui embaixo, a manufatura no espaço, ela precisa acontecer, né, para que a gente tenha processo de mineração, né, quando a gente fala de space mining, a gente precisa também de manufatura, então a gente precisa do processo tecnológico da mineração, mas a gente também precisa do processo de manufatura, para que a gente consiga habilitar esses processos e esses recursos em ambientes que a gente não conhece. Então, qual é o tipo de manufatura? Aí que a gente fala, né, de recirculação de material, recirculação de aço, impressão 3D, de grandes equipamentos de grande porte. Então, isso também é tão importante quanto o processo de extração mineral, quando a gente fala, né, no Space Mining. E, principalmente, né, trazendo uma tendência também de setor, de geopolítica, governança. Né, a gente não pode avançar nas discussões sem a gente ter conversas claras, sadias, né, intersetoriais e também público-privado sobre governança, né, para a gente preservar, né, a qualidade das relações geopolíticas e também privadas, né, que a gente tem hoje na nossa, que igual a Patrícia falou, né, Space Mining é do mundo todo, né, então é um assunto a ser discutido de uma maneira robusta, séria e pautada em governança clara, para que a gente tenha um futuro aí brilhante e promissor, né, daqui para frente, quando a gente pensa em mineração, tá bom? Então, mais uma vez, meus contatos, para quem quiser conversar mais sobre, e também se conectar com o Mining Hub, conectar com outras empresas de mineração, fico como uma ponte, e deixo aqui, né, o meu agradecimento, Patrícia, e a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Obrigada, Douglas. É sempre muito bom te ouvir falar, ouvir essa questão de pensar, né, no futuro de uma forma mais sustentável, essa preocupação. Eu acho que essa mensagem ela precisa ser percebida
pela nossa sociedade, né? A mineração ela vem de alguns incidentes super complexos que precisam ser tratados, precisam ser vistos. Isso é uma questão, né, que ninguém esquece, não vai esquecer e não pode permitir que aconteçam mais. E por isso, sim, ver essa conexão toda nesse momento, ter essa oportunidade, inclusive, de conexões como o próprio Space BR está apresentando, né, é extremamente importante. E, ao mesmo tempo, mostrar e dizer que falar em Space Mine é, como o Douglas falou, é pensar em governança, é pensar isso antes de tudo começar, é pensar de que forma que isso vai ser feito, de que forma que isso vai ser legislado, né? Como é que vai ser a gestão disso, é extremamente importante, né? Isso não está aí despercebido, não. E fora as questões tecnológicas lá, lógico que são extremamente importantes. Exato. Então, agora, agradeço, então, o Douglas, parabéns, Douglas, aí, e vamos chamar o Gustavo Peçanha Lima, o chairperson do Comitê de Operações Industriais Conectadas do SAI Brasil, a Sociedade de Engenheiros de Mobilidade. Seja super bem-vindo, Gustavo, nos trazer aí suas novidades, e para o final a gente deixar, então, para um bate-papo aí algumas perguntas, tá? Muito obrigada. Obrigado a você, Patrícia, obrigado, Emerson, agradeço a Agência Espacial Brasileira, né, por trazer, né, eu estou aqui em nome da SAE, né, uma entidade focada no setor da mobilidade, vou explicar um pouquinho na sequência da minha apresentação, nosso propósito e o quanto que a gente tem a ver com esse tema, né. Então, vou pedir a liberdade aqui de compartilhar minha tela. O tema desse painel, né, oportunidades para as empresas brasileiras, e eu resgatei aqui um mote que vai muito forte dentro da SAE, que é a oportunidade para os profissionais brasileiros. A SAE é uma entidade também de mais de 100 anos, né, foi fundada por Ford, Thomas Edison, né, para valorizar a integração de conhecimento para a engenharia da mobilidade, como a gente chama hoje, engenharia automotiva, e ela é uma entidade de profissionais, né? Ela valoriza o profissional, uma forma da gente divulgar conhecimento. Falando um pouquinho de mim, né, eu tenho atividade já a longo prazo, longo tempo dando cursos na SAE e participo do Grupo de Operações Industriais Conectadas já há bastante tempo, e nesse ano, né, eu assumi como chairperson, liderando um grupo de mais de 40 pessoas, muito ativos, né, na conexão, desde a manufatura, da qualidade, da manutenção, do supply chain e dos suprimentos, né, para a cadeia produtiva automotiva, né. Eu tenho uma atuação no Conselho Superior de Inovação e Competitividade da Fiesp, né. Eu gerencio na Rockwell Automation contas especiais, projetos especiais, principalmente na parte de transformação digital e gestão industrial em empresas estratégicas no Brasil, né? Atuo bastante no setor de mineração e no setor da mobilidade, né? São as contas especiais onde eu participo de projetos novos, projetos de evolução competitiva, e coordeno o curso, né, e o programa da Fundação Getúlio Vargas de Gestão de Inovação e Tecnologia, né, no tema de Indústria 4.0. Né? Então, a gente resgata, né, todos esses grupos e equipes que eu participo, a valorização das empresas, né, que carregam na ponta e, por consequência, os profissionais brasileiros, por uma competitividade, né? Então, o que a SAE traz em termos de atuação, né, é a integração da indústria, da academia, né, do conhecimento acadêmico, das atividades até governamentais, de fomento, de apoio, de legislação, né, e agora também a aproximação muito forte do terceiro setor, né, trazendo novidades, trazendo movimentos, né, a parte de economia circular, atividades de sustentabilidade, também sendo inseridas, né, no conceito da mobilidade. Né? E no cerne, né, a gente tem o ser humano, a própria mobilidade como consequência nos seus diversos
diversos teores, né? Seja desde mandar buscar um foguete de diamante lá em Marte, eu não sei que planeta, né? Ou até a gente um simples transporte público, ou uma bicicleta, né? Com segurança, com regras de segurança, ou a cadeia de automóveis, caminhões e ônibus, né? Que são mais convencionais no nosso cenário, tendo uma volta incremental dos trens, né? A parte aérea também, né? E incluindo a parte espacial, né, com a busca, né, crescente aí de iniciativas, principalmente ligadas a satélites, ligados à comunicação, e todo um ciclo que já é realidade. Né? A gente aprendeu, né, com o Coronel Moura, da Agência Espacial Brasileira, que participou de um evento nosso, que essa cadeia já existe, né? A gente ficou bastante entusiasmado, foi um dos motivos da nossa aproximação, que 70% do satélite Amazônia foi produzido no Brasil com ciência e pesquisadores e atividades brasileiras, né? E a gente quer fomentar isso, quer aproximação da cadeia nesse sentido, né? O que a gente tem dentro da SAE, rapidinho, eu não quero me estender, por favor, depois eu vou deixar os contatos, quem quiser aprofundar, aproximar, participar das atividades da SAE, eu vou deixar todos os contatos, mas a gente faz a conjunção, né, de pilares, né? A gente usa esse modelo de colmeia, muito conhecido na gestão industrial, onde faz a matriz do conhecimento para a mobilidade, né? De um lado, uma parte técnica, de um lado, a parte dos desafios, né, da indústria, e aqui a base, né, desde a parte de criação de conteúdo, os jovens, a educação, a sustentabilidade, a inclusão, né, a gente chama de SAE Mulheres, mas é muito mais amplo do que isso, é uma inclusão totalmente ampla, muito importante na nossa cadeia, né, no nosso segmento, e a parte de design da mobilidade, né, a aproximação com outros itens. E aqui as verticais mais tradicionais, né, agora incluindo com muita força no Brasil o agro, né, a parte de trem, a parte aeroespacial, todo o ciclo de mobilidade que a gente tem cada vez mais híbrido, cada vez mais conectado. Né. O que eu remoto? A gente estendo o convite a todos, né, a gente tem o nosso congresso anual, nesse ano ainda vai ser virtual também, dia 7 a 9 de dezembro, né, vai ser acesso remoto, qualquer lugar do mundo você pode acessar. Depois vou deixar os contatos para quem quiser participar e se inscrever, né. E eu faço aqui uma reflexão, tá? Eu peguei esse tema aqui dentro, tocando, né, toda a nossa cadeia, desde estudantes universitários, estudantes fundamentais também, né, escolhendo o que vai ser no futuro da carreira, né? Muita gente da minha geração queria ser astronauta, né? E era uma coisa quase que infactível, né? Hoje, né, trabalhar nesse setor é uma coisa acessível, né? Com faculdades, estudos. E isso é uma coisa surpreendente. E a gente quer fomentar e mostrar, eu diria assim, fundamentos para isso, né? Eu fiz um resgate aqui para a gente parar um pouquinho para pensar, né? Eu trouxe aqui um estudo, né, que eu acompanho já há bastante tempo, inclusive esse pesquisador, né, bastante ativo, não sei quem vai conhecer dele, né? Eu trouxe uma frase, né, de um pesquisador bastante profundo, bastante enraizado no nosso mercado brasileiro e na área industrial, né? Ele fez algumas coisas muito interessantes, né? O que ele traz aqui? Né? Que, no geral, né, o método científico, ele chama de método todo científico, né, que preside a exploração, no caso ele estava falando de uma fazenda de café no Brasil, desde o momento que os grãos trazidos num trem chegam à usina, até a hora em que o ponto de consumo é classificado, o produto é embarcado nos transatlânticos e mão humana nenhuma toca nele. Né? Esse trecho do livro, né, é um trecho de um livro escrito em 1904, né, por Alberto Santos Dumont, né, no livro Dan Air. Né, eu estou com o livro aqui, né, é difícil achar uma edição, isso aqui, na verdade, não foi eu que comprei, era já de família, era do meu avô esse livro. E esse livro traz acho que um primeiro parágrafo descrevendo as usinas de café do pai do Santos Dumont, né, no interior do Brasil, acho que era em Minas Gerais, depois no interior de São Paulo, aonde o processo já era todo automatizado e as preocupações na eficiência, competitividade
gestão de energia, né, e mobilidade, né, garantindo a qualidade e a proeminência, né, do produto café, um produto nobre já naquela época, né, a mim surpreendeu, né, e aí eu trouxe, né, esse texto, né, eu escrevi em 2007, né, um texto onde eu estava colocando os preceitos, né, da gestão integrada. Era no início, ainda não existia o tema Indústria 4.0, mas era como que a gente integrava, né, tecnologia, sistemas de gestão de operações com a parte de máquinas, né, comunicando com máquinas, né? E de lá para cá a gente participou de vários projetos de comunicação bidirecional, máquinas, sistemas, e essa conectividade se expandiu bastante, né? O que eu trago aqui, né? Um ponto de reflexão, né? O desdobramento deste conhecimento, desse ponto, eu queria fazer um ponto de inflexão. Os feitos do Santos Dumont, né? Aqui até alguns eu me surpreendi, né? Aqui, claro, ele foi o pai da aviação, fez desenvolvimento cíclico desde a parte dos dirigíveis, né? Dos balões dirigíveis, até o surpreendente 14 bis, né? E também continuou evoluindo, né? Aqui ele fala o primeiro avião produzido em série, né? Foi o Demoiselle, né? Que chegou a abrir a patente e foi feito, pelo que eu sei, mais de 200 aviões. Eu cheguei a ver em teste, né? Aqui no Brasil foi feita uma maquete que, na verdade, é todos os preceitos de um ultraleve, né? E que serviram de base para todas as evoluções da construção de aviões, né? Com alguns fundamentos ativos até hoje, né? O mais surpreendente aqui, o relógio de pulso, né? Eu já sabia, né? Lembrava, mas eu não sabia do chuveiro de água quente, né? Ele foi o inventor do chuveiro de água quente, o que tanto nos impacta hoje, né? Eu estou em São Paulo e está relativamente frio hoje, né? Estou esperando logo tomar meu banho de água quente. Mas eu queria fazer um ponto de inflexão, que é o seguinte, né? O que o Santos Dumont gerou de empregos no Brasil? Todos os feitos que eles fizeram foram para a humanidade, muito importante, né? Diferentemente, né? A gente aqui no Brasil, eu gosto de falar, porque eu acho que são bons exemplos, eu também estudei um pouquinho, dos irmãos Wright, né? E o desdobramento que eles tiveram na indústria aeroespacial americana, né? Todo o ciclo de patentes e evoluções serviram para os Estados Unidos gerar uma indústria aeroespacial muito forte, que a gente conhece até hoje, né? E o Santos Dumont abriu a sua patente, né? E nenhuma empresa, nenhuma fábrica foi construída no Brasil, né? O que eu queria provocar, né? Voltando ao tema do nosso painel, né? As oportunidades que a gente tem para a empresa brasileira, as oportunidades que a gente tem para os profissionais brasileiros, que vêm em decorrência, né, dentro de núcleos. Eu tenho visto muitos profissionais, inclusive muitos brasileiros, estava conversando com um colega, né, que foi ontem, né, ontem eu conversei com ele, foi no ano passado, morar em Portugal, porque não existia pessoas com a qualificação que ele tinha, né? E mesmo remotamente, muitos brasileiros são contratados por suas capacidades, nas suas tarefas, na sua qualificação. E hoje, exportação, mesmo que pontual, de qualificados profissionais, está se tornando muito mais forte, principalmente pela digitalização, né? Pelos trabalhos sendo feitos virtualmente, né? A possibilidade de a gente fazer um projeto, né? Remotamente, participar ativamente no projeto, basta a qualificação, conhecimento para agregar valor naquele projeto, né, naquela atividade. E o que eu remeto, né? O que a gente teve no Brasil, né, e vários colegas, aí eu trago o desafio para outros colegas que estão presentes também, né? A fundação do CTA, né? Meu pai estudou no ITA, eu conheço de perto, né, algumas atividades dentro do CTA, mas o que eu vejo, né? A criação que a gente vê mais, aparentemente, é a Embraer, a quantidade de empregos diretos e indiretos que a Embraer trouxe, né? E o que a gente usa um termo, que é o desdobramento da tecnologia, né? Uma coisa que é muito falada pela NASA, né? A gente chega até o travesseiro da NASA, né? É o desdobramento de uma tecnologia para a comunidade, gerando, e aí eu trago todos para pensar, né? O que a gente tem
de oportunidade nas nossas empresas e para gerar empregos de qualidade no Brasil, né? A regra e a fórmula não é fácil, mas saibamos, todos os países do mundo estão tentando isso já, e nós temos alguns trunfos, nós precisamos defender esses trunfos, né? E acho que dar impacto, né, para a cadeia da Embraer, né, ou para outras cadeias, e aí eu remeto, né, uma conversa que a gente teve muito profundamente, junto com a SAE, junto com a Agência Espacial Brasileira, nós temos oportunidades, e essas oportunidades vão passar rápido, né? Com que força nós podemos fazer, né, trazer as nossas empresas, né? A SAE, nós temos, só no nosso grupo, a gente tem mais de 30, 40 empresas multinacionais ou empresas nacionais no setor automotivo, né, de autopeças, de montadoras. E são profissionais e empresas que podem criar novos mercados, aproveitar dessa tecnologia, né? O mesmo a tecnologia de 5G, tem empresas brasileiras liderando e atuando nisso, né? Dentro da Fiesp, a gente tem apresentado isso, não só as condições para gerar negócios e soluções baseadas em 5G no Brasil, mas até a parte técnica, né? Existe tecnologia para estar gerando. Nós precisamos aproveitar e dar desdobramento a isso, né? O que eu trago aqui, né? A mensagem, principalmente para os profissionais, para os estudantes, para quem está entrando no aspecto, o que é o diferencial vamos chamar assim, da quarta revolução industrial, do cenário, né, que a gente tem, ainda mais, eu diria, duplicado, triplicado com o advento da pandemia, fazendo a gente se digitalizar muito mais, né? Então, primeiro, manter um bom relacionamento interpessoal, né? Network, relacionamento, trabalhar em equipe, né? Para quê? Para a gente poder gerar e atuar em times de alta performance. Não existe, né, time, projeto de alta performance sem um ótimo relacionamento entre as pessoas, tá? Isso é importante. Flexibilidade e agilidade organizacional, né? Jogo de cintura é uma palavra simples, mas é importante, né? Tolerância, resiliência, né? Colocar projetos de inovação em prática. Só com muito jogo de cintura, os projetos saem do ar, né? Infelizmente, os projetos têm tido, acho que até um nível de assertividade menor, né? Há 10, 15 anos atrás, eu lembro, 40% dos projetos não eram concluídos, né? Acho que esse número tem piorado, até na minha experiência, né? Mas você precisa ter persistência, flexibilidade e muita agilidade organizacional. Como trazer o time, né? O pessoal remete isso a termos de liderança, eu acho que é um pouco mais do que liderança, né? É um pouco de persistência mesmo, de propósito, né? E aí só assim nós vamos conseguir colocar projetos de inovação em prática, tá? Visão sistêmica do processo de negócio. O que é o seu negócio, né? Estamos falando da Anglo-América, né? ou de uma Embraer, ou de uma empresa, né? Que seja uma operação de um restaurante, né? Cada uma tem o seu processo de negócio, seu aperfeiçoamento. Você só consegue competitividade se você entender do seu processo e saber onde que você tem que incrementar, né? Com isso, você traz valor percebido pela equipe, né? Então, se você tem esse entendimento, você é uma pessoa que vai agregar valor naquilo que faz a diferença, né? Busque descobrir esse cenário, né? E outro item, a formação multidisciplinar assertiva. É muito simples falar, vamos trabalhar multidisciplinar, né? Mas, por exemplo, eu fiz curso de teatro para poder comunicar e conversar com colegas, apresentar. Hoje eu sou um professor, né? Coordeno cursos, né? Por quê? Eu estudei, não porque eu tenho vocação, não porque eu saiba fazer isso. Eu trabalhei nessa qualidade minha, nessa característica, para aprimorar e conseguir transmitir meus conhecimentos para poder ter um valor agregado, para ser valor agregado por equipes que eu trabalhei, né? Isso acho que é bem importante. E qualificação profissional permanente. Parece meio óbvio, clichê, mas o permanente é permanente mesmo, né? O meu grande colega na GV, o professor Marcos, né, ele não gosta que fale muito, mas eu acho que ele já passou de 80 anos, ele continua estudando de manhã, de tarde, de noite, né? É um exemplo, né? Eu brinco com ele, dá raiva até, né? Ele continua estudando mais do que eu, né? E sempre é positivo e agrega valor, né?
E isso ele consegue incutir competências nas suas tarefas, né? Ele tem valor agregado. Isso vale para um estudante, estuda com ânimo, né? Estuda com vontade, né? Estuda com profundidade, né? Isso eu demorei, né? Na época que eu fiz escola, estudar muito não era bem visto, né? A gente tinha CDF, né? Tinham nomes feios para isso, né? Mas eu percebi, né? A gente estuda por gosto, para aprender, para fazer a diferença, né? Continue, né? Continue. E o profissional mais qualificado, eu lembro, eu tive um gerente muito amigo meu, e ele era tipo assim, um gerente típico, tradicional, né, do mundo 2.0, vamos chamar assim. Depois eu acabei distanciando da empresa e acabei me aproximando, 10 anos depois. Ele tinha aprimorado muito, ele tinha se aprimorado, ele tinha estudado, ele estava já um gestor, né, 4 para 4.0, já em termos de uso de tecnologia, de gestão integrada, né? Realmente a qualificação permanente faz a diferença nas nossas carreiras, tá? É uma das coisas que eu recomendo com força, né? Não com balelas, né? Realmente com proeminência, tá? Eu queria, antes de partir para o debate, deixar aqui os meus contatos, fiquem à vontade, tá? Quem quiser me contatar, trocar alguma ideia, passar alguma informação, né? Aqui deixo os canais da SAE também, estão à disposição, tá? Aqui eu faço um convite, né? Nós estamos fazendo uma reunião aberta mensal, né? Esse mês vai ser dia 25 de novembro, né? Uma reunião aberta, trazendo conhecimento, trazendo alguns colegas, né? Para trocar experiência, né? E aqui tem o link desse nosso grupo de operações industriais conectadas, tá? E aqui fica o contato, o telefone da SAE Brasil, né? Quem quiser entre em contato, fico à disposição aí para conversar, e a equipe toda conversar e dar vazão aqui. Falando, a SAE, eu acho que no Brasil está entre 5, 6 mil pessoas em volta dos nossos eventos, a maioria voluntário, né? Trabalho muito gostoso, além de ser a geração de muito conhecimento, são amigos, né? Tem vários amigos que se formam lá, realmente é um clima muito bom, né? Muito bom. Ok. Isso aí, Gustavo, super obrigada. Já estou aqui louco para fazer minha inscrição nesse grupo aí de indústrias conectadas. Que fantástico isso, assim, muito bom. É realmente muito empolgante sua palestra, gostei demais, assim, né? Desde ver essas questões quando você cita, né, Santos Dumont, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? A gente está olhando à frente, né? Você perceber a visão que a pessoa tem, né? E está aí na história, é um herói exatamente por isso, né? Quando você coloca também essa questão do SAE Brasil, eu não conhecia, né? De mostrar e o quão importante a conexão entre as indústrias, né, a colaboração. Eu acho que a gente, enquanto país, só vai sair da situação onde a gente está quando a gente se der as mãos. Eu acho que é fundamental, eu acho que isso está cada vez mais latente, e as indústrias precisam perceber isso, né? E numa fase em que as indústrias precisam realmente, né, assumir essa responsabilidade, né? Que seja ela no trabalho, seja ela na educação, é cada vez mais importante, e eu também gosto de dizer o seguinte: a indústria somos nós. Puxa a autorresponsabilidade para nós, porque não é a indústria, não. Eu sou a indústria, nós estamos na indústria, né? Então, assim, é muito bacana também, porque estava até numa das perguntas que eu queria colocar para frente, e você colocou muito bem quando você apresenta aí as skills, né, do futuro do trabalho, né, das necessidades, já que temos muitos jovens aqui hoje nos escutando. Eu acho que bem bacana, você colocou isso muito bem, né? E você teria, por exemplo, já começando uma pergunta com você, já que nós estamos falando nisso, eu gostei demais da sua fala do futuro do trabalho, pensando no nosso público aqui. E as profissões, como é que você pensa? Você já pensa em algumas? Quem está nos escutando hoje, está na universidade, o que buscar, assim, o que é mais interessante?
Vamos falar um pouco disso aí, depois se alguém do grupo Douglas e o Luiz quiser comentar alguma coisa, o que vocês percebem? A gente sabe que a gente está numa carência aí, né, mesmo de mão de obra, mas às vezes é mais habilidade, né, do que conteúdo que falta. Fala um pouco aí para nós, Gustavo. Obrigada. Eu vejo que... Claro, obrigado a você, Patrícia. O que eu vejo, assim, habilidades vão ser necessárias, né? O que vai ser necessário? A gente tem um pouco de bola de cristal, mas é muito pouco, né? E eu tenho me surpreendido, né, bastante com algumas inovações, né? Acho que ser futurologista, né? Eu acho que eu trabalho já há bastante tempo no que a gente considera o cerne da indústria 4.0, que é a conexão de tecnologias, né? Então, a integração já é uma função por si só muito difícil, né? Eu gerenciei um projeto, posso contar o nome? Em Itatiaia, Jaguar Land Rover, né? Meu primeiro projeto, uma primeira planta de carro a trabalhar com o carro engenheirado no mundo. Não foi uma coisa simples, né? Então, quando você produz as plantas de carro automatizadas, né, são, via de regra, plantas repetitivas. Faz o mesmo carro ou a mesma plataforma, né? Em Itatiaia foi montada uma planta para trabalhar com o carro engenheirado. Cada carro nascia no sistema, né? E esse sistema se comunicava até gerar uma operação. Não me estendendo muito, né, as habilidades das pessoas que compuseram esse time, né, foram muito complexas, desde uma tecnologia de escrever a laser, leitores, tecnologias de automação, né? Então, eu fiz exatamente, foi o meu trabalho, gerenciar a integração, né? Eu cheguei a gerenciar 128 pessoas, de acho que de 7 ou 8 países diferentes, em lugares diferentes, já tinha trabalhos remotos, né? E realmente muito complexo, né? Então, a integração, a conexão entre sistemas ainda vai ser uma coisa crescente. Por mais que a gente tenha protocolos, padrões mais bem definidos, a amplitude também tem sido bastante grande. E aí, importante é entender o processo, como eu destaquei nas minhas palestras. Você entender o processo operacional, se fosse na época da fazenda do pai do Santos Dumont, ou hoje, entender o processo ainda é parecido, né? Ainda é igual. Isso é uma habilidade que muito difícil, ainda é difícil, né? Entender o que são os itens importantes do processo. Claro, aprender tecnologia, né? Aprender a programar nas tecnologias, né? Uma coisa é programar o algoritmo, outra coisa é a linguagem, né? Então, aprender algoritmos, lógicas operacionais que são permanentes, independem da linguagem, né? Se eu estou programando em C++, eu estou programando em outra linguagem, o algoritmo persiste, né? Claro, e atualizações tecnológicas mesmo, né? Elas não vão parar, né? A gente, como eu falei, a gente pode estar correndo atrás, mas sempre vai ter novidade, e aí você precisa estar antenado, né? Precisa estar ligado com isso. Você perguntou, realmente eu conheço algumas coisas que eu imagino, mas eu não tenho uma bola de cristal, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura, estar amplamente qualificado, né? Poder, por exemplo, algumas habilidades. Eu conheço do mercado de mineração, né? Eu comecei minha carreira na Paula Bib Engenharia, né? Quem é de mineração conhece a importância da Paula Bib Engenharia. Escola, né, de grandes profissionais do Brasil e do mundo. É verdade. Eu aprendi muito lá, né? A gente fazia, por exemplo, na Paula Bib, protótipos de planta. A gente simulava, né, plantas de mineração monstruosa, antes de você correr o risco de errar um cálculo, né? Então a gente validava os cálculos. Isso eu aprendi, validar cálculo para projetar uma fábrica, né? Eu tive essa experiência. Hoje, talvez pouca gente tenha isso. As empresas não têm tempo ou custo para fazer isso. E aí fazem erros homéricos, né? Porque não se projeta, né? Então, eu tive escolas, né, que são, vamos dizer assim, você falou, né? Grande parte da indústria de mineração do mundo, né, segue de São Paulo, de Belo Horizonte, onde foram as sedes da Paula Bib, né, que trouxeram da universidade. O professor Paula Bib era da Poli, né,
o professor Pito, que é meu tio-avô, né, também veio de Minas, de Ouro Preto, né? Então são expoentes, né, de trabalhos que a gente tem para desdobrar. E naquela época, os desafios não eram conhecidos, como hoje não são, né? Mas a base de conhecimento você tem para poder encarar desafios, né? E ser mais Santos Dumont, ser mais engenheiro de verdade, mais criador, né? Eu acho que esse é o grande pleito. Por exemplo, a minha geração não aprendeu a inovar, a gente aprendeu na faculdade a seguir padrões, né? E eu acho que isso já não existe mais, né? A gente tem que seguir padrões, mas o famoso comando-controle da Revolução Industrial, né? A gente é muito... Exato. Né? Isso não é nem valorizado mais, né? O saber inovar, saber propor, né? Saber ser mais criativo, hoje é valorizado e as empresas ainda estão aprendendo como lidar. Mas nós temos que saber, não a empresa, né? Nós, como profissionais, temos que ter esse diferencial. Eu queria fazer um adendo, Gustavo, nessa fala, Patrícia, claro, me permitir. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é uma habilidade que a gente espera para profissionais do futuro, né? Como a Patrícia falou no início, vamos aprender aqui juntos, né? A gente tem aqui profissionais com backgrounds diferentes, conversando sobre mineração no espaço. E não necessariamente a gente aprendeu sobre isso, mas a gente está descobrindo sobre. Então, eu vejo que o diferente que precisa para um profissional que vai estar inserido nessa nova economia, nesses novos processos, é a habilidade, ali parece um pouco clichê, né, mas falar isso é a curiosidade mesmo, mas a curiosidade genuína, igual o Gustavo falou, de querer realmente entender aquilo, e às vezes não vai ser da sua zona de conforto e não da sua formação inicial, né, mas a gente precisa aí de advogados de dados, né, a gente precisa de outros tipos de profissões, né, a gente precisa de governança de dados, governança tecnológica, governança geopolítica, que são coisas que a gente não aprende na faculdade, né. Eu mesmo, minha formação inicial em engenharia elétrica, então era para mim estar distante disso, focado ali nos meus projetos, né, de eletricidade, distribuição energética, mas estou falando aqui de mineração, de novas tecnologias. Acho que estar aberto para aprender outros assuntos, independente da sua formação inicial, é o que faz um profissional habilitado para trabalhar nesse futuro que é cada vez mais complexo, né, e ambíguo. Então, não tem como você seguir uma linha de formação num ambiente que é ambíguo, complexo. Então, acho que essa abertura é uma das principais habilidades que eu acho que a gente pode elencar também. Isso aí, Douglas. Obrigada. Luiz, quer comentar alguma coisa? Yeah, I mean, in Europe we have exactly the same problem with training. You know, I mean, the problem we have is that technologies and industry are, you know, advancing at a much faster pace, if I would say, than what the actual market of professionals can cope with. And this is a problem because, you know, I mean, if you have the potential, the technological potential to advance very quickly, and you don't have local people which are capable of coping with these developments, then you really have a conundrum, you have a problem. And let me say that we are trying to bridge this gap with the Galileo Info Center in Brazil, in order to, you know, to enable this exchange of, you know, of training and knowledge and skills from Europe to Brazil and vice versa. So we're putting a little step in that direction. Thank you. Isso, obrigada, Luiz. Eu estava até comentando com o Douglas, já estou querendo marcar a nossa visita lá no Centro Galileu, lá em São José dos Campos, porque eu acho que é super importante essa questão aí para a mineração, né? Hoje tão dependente de conectividade, posicionamento, e exato. Obrigada aí pelas suas contribuições. Organizar uma comitiva, Patrícia. É isso aí, vamos fazer. E complementando, né, eu tenho um mentor lá de futurismo que ele fala o seguinte, que às vezes alguém tem uma empresa e fala assim,
não sou muito chegado de tecnologia, não, eu vou investir em tecnologia um pouco e tal, mas a questão hoje é essencial para o negócio que qualquer empresa tem que ser de tecnologia, porque qualquer coisa que ela for fazer, ela vai utilizar da tecnologia, mesmo que se for um projeto artesanal, de alguma forma, ele tem tecnologia, né, envolvida. Então, eu acho que isso vale para o profissional. Mesmo você vai dentro das questões tecnológicas perceber, né, quais são suas habilidades e qual dentro da tecnologia o que você consegue fazer, porque as portas estão aí abertas. Tem uma pergunta aqui no chat que está aqui para o Douglas, mas é que eu acho também que, de certa forma, cabe para todos os negócios, que é a questão da gente pensar aí sobre sequestro de carbono, né? Mas, tendo em vista o que está sendo discutido na COP26 e pelos investimentos, né, que você, Douglas, mostrou que estão sendo feitos para mineração, um dos itens era a descarbonização, quais são as principais iniciativas que estão sendo feitas no cenário espacial para a quantificação do sequestro de carbono? Eu acho até que, no caso do Douglas, né, a questão no espaço talvez não seja ainda uma questão que a gente ainda esteja fazendo, mas extremamente preocupada, e eu acho que depois que o Douglas falar, o Gustavo e o Luiz aí poder complementar sobre essa questão de regulamentação, que é uma grande preocupação de todos, é a minha, eu acho que está na hora da gente sentar, conversar e pensar nisso, né? Já que o espaço não é mais o limite. Exato. Primeiro, obrigado pela pergunta, viu? E essa é uma tendência, assim, aí falando de setor, de, a gente, né, de seguirmos aí essas metas, né? E empresas de uma maneira mais arrojada, outras menos, né? Eu vou dar um exemplo aqui da que eu faço parte. A gente tem uma proposta de redução de neutralidade de carbono até em 2040, quando a gente fala dos escopos 1 e 2, né, e 50% de redução para o escopo 3 até 2050, obedecendo aí também às projeções que a gente tem os grandes estudos, né, de aumento de temperatura em 1,5 ou em 2,0 graus, né, do globo terrestre. Então, e aí quando a gente fala de escopo 3, é uma coisa mais arrojada, né, quando a gente fala da neutralidade de carbono para o escopo 3, por quê? As empresas deixam de se preocupar, né, com aquilo que ela influencia e também começa a falar de cadeia, né? Então a gente percebe também um movimento em que, à medida que a gente fecha novos negócios, a gente não vai mais ter espaço para parceiros, seja de segundo ou terceiro grau, que também não estejam em sintonia com essa redução. Então, isso é uma forma também da gente colocar a cadeia em sinergia para o mesmo movimento. E eu acredito que seja uma tendência que tem que ser adotada por grandes empresas, porque senão você tem quebras de elo de cadeia, você fica limitado ali escopo 1 e 2, e o escopo 3 não avança, né? E a gente precisa que esses 3 escopos estejam em sinergia para a neutralidade de carbono. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente acabou de fechar o maior contrato de energia eólica para uma mineradora, né? Então, imagina aí no futuro, por exemplo, a gente ter 100% das nossas operações gastando só energia do vento, né? Então, parece que distante, né? Mas são coisas que a gente tem que colocar em prática hoje para que a gente consiga fechar essa cadeia e rumo à neutralidade de carbono. Obrigada. Douglas, alguém tem mais a contribuir? Acho que, do ponto de vista da SAE, a gente teve até uns 2, 3 anos atrás debate de tendências, né, do que seria a matriz energética ideal e tal. Hoje nós sabemos que isso é plural, né, vão ter vários casos, várias situações. Existe um movimento muito forte, já consagrado, de eletrificação, por exemplo, dos carros, né? Mas quando entra caminhão, ônibus, caminhão fora de estrada, né, que são coisas de muita energia e força, né, a gente imagina que tem um ciclo ainda por acontecer, e alternativas efetivamente, né, tipo assim, ecológica num todo, né, na economia circular como um todo. Um dos painéis que a gente vai estar apresentando, acho que no dia 9, lá na SAE, vai trazer como moderador um amigo nosso, o Aldo Ometo, né,
que ele coordena um grupo na USP de economia circular, né, para mostrar que realmente que as eficiências estão inseridas num contexto. Não é simplesmente uma eficiência pontual, né? E o desdobramento como cadeia, né, precisa ser repensado, né? Precisa ser pensado, né? A gente vê, por exemplo, a bateria elétrica, né, que sai lá, por exemplo, sei lá, o lítio nióbio das nossas minas aqui de Minas Gerais, vão lá para a Polônia, ou outras vão para a China, e depois voltam para ser processadas nos Estados Unidos, e depois só de diesel que gastou já acabou com toda a economia que poderia, ou sustentabilidade que ela poderia gerar, né? Então, você produzir próximo, ter efetiva operação com eficiência, aproveitando, né, os recursos locais e inserir isso num contexto, né? Isso, além de valorizar quem tem energia, matéria-prima, água, como nós no Brasil, né, e acho que é um bem valiosíssimo também, né, a ser considerado, né, o carbono em si tem um impacto também muito significativo, né, e com logísticas não estruturadas, com eficiência energética, eficiência de um equipamento, né, por exemplo, um transportador de correia, né, onde você está lá o tempo inteiro gastando uma certa energia. Se você tiver uma redução de 15, 17, com um modelo inteligente, com estruturas bem pensadas, bem projetadas, com equipamentos, né? Vou avançar na parte do Douglas aqui. Tem equipamentos que você ganha energia, né, na descida do transportador de correia, né? E onde você gera, como é que fala? Tem a hidroelétrica, tem a mineroelétrica, né? Você tem uma geradora descendo o minério para ir para o porto, por exemplo, né? Isso é possível, né? Isso é viável. Então, trabalhos e estudos como esse devem ser muito, muito, muito pensados. E eu acho que nós já temos, né? A gente precisa dar a amplitude e eu acho que até uma força política, né? Menos demagógica, né? Do projeto efetivo. Dentro da SAE nós temos alguns estudos, por exemplo, de matriz de combustível, né, na qual nunca tinha sido medido e foi analisado, né, ganhou-se até um prêmio há 2 anos atrás, um estudo que fez o grau de mortalidade por doenças decorrentes de resíduos que não era carbono, não eram outros resíduos da poluição que vinham, né, do petróleo, né, que devem ser trabalhados. E isso é saúde, né, é vida direta, não é simplesmente um fator carbono que tem um crédito de carbono, que eu acho importantíssimo. Né, que eu acho importantíssimo. Mas acho que a gente tem que ampliar essa análise, e é o que a gente está fazendo na SAE, né, para fazer disso plural. Ótimo, obrigada. I may add to this. I think that that space capabilities are really important in this area. I mean, if you think of Copernicus, apart from the data that are provided daily, this data can actually, and as a matter of fact, are turning around specific policies all over the world. You know, the data gives you the instruments, the policymaker, the instruments to be able to develop new legislation, new regulation, and to make, you know, this ecosystem work in a more sustainable manner. If you take Galileo, people say, which is the relationship between Galileo and climate change? Galileo has a very direct implication on emissions, for instance, because in aviation, let's put the example of aviation, airplanes which are guided through Galileo and EGNOS have better routings than those that do not use those systems. And this obviously has a very positive effect, globally speaking, on pollution, emissions, and so forth. So
space capabilities, space technologies, and what I call the social or societal challenges of today is very, very clear. Obrigada, Luiz. Emerson, você está aí? Como que está? Nosso tempo já está aí esgotado, né? O tema Mas um desse prazerão. painel ele foi bem transversal, eu acho que foi muito bacana. Nossa, como eu disse, Patrícia, eu aprendi bastante, ouvindo Bom, você fez uma introdução muito provocativa, né? E foi muito bom ouvir o Douglas, o Luiz e o Gustavo. Eu acho que cada um deu o seu recado de uma maneira integrada. Me passou assim que nós vamos ter na sexta-feira uma discussão sobre educação no setor, né, a parte de engenharia aeroespacial, mas a gente está vendo aí que a área espacial vai impactar, já está impactando muitas profissões, muitas, né? Não só exatamente aquelas que se lembram, né, engenharia aeroespacial. Aqui no Brasil, até a maioria dos formados de engenharia aeroespacial vai para o setor aéreo, né? Então está na hora deles começarem a ficar para também se desenvolver na área espacial. Mas eu acho que isso é bem interessante. Eu queria até falar sobre amanhã, né? Amanhã nós vamos ter um painel muito legal sobre um panorama global e nacional, com oportunidades também. Vamos ter palestras amanhã da Argentina, do Paraguai, da FAA, da agência de... como se fosse a nossa ANAC lá, que tem uma função também muito forte na área espacial nos Estados Unidos. E depois alguns projetos brasileiros aí novos que vão ser anunciados amanhã. Mas eu queria... Acho que deu certo o tempo, a gente cumpriu, passou um pouquinho só das 17 horas, né, Patrícia? Mas não tem problema. E queria agradecer muito vocês, né? A Patrícia conduziu super bem, o Douglas fez uma contextualização da área de mineração que eu achei fantástico, né? Que bom que as mineradoras estão com essa nova visão, né, em relação às interferências feitas no nosso planeta, né, nesse atual, né? E o Gustavo também deu uma visão muito espetacular aí dessa questão de mobilidade. E o Luiz, né, puxa, a gente fica feliz, né, de ter um sistema como o Galileu, que vem não exatamente a se somar aos demais, mas vem com diferenciais, né? Como a gente já conhece há muito tempo, que a gente vem aguardando aí a implementação que está sendo feita com uma velocidade muito boa do sistema Galileu. Luiz, queria agradecer a tua participação também, tá bom? Ok. Então, amanhã voltamos. Patrícia, tem mais alguma consideração, Patrícia? Só agradecer, gente, a oportunidade dessas conexões, né? Não vou deixar de aproveitar a oportunidade, já anotei o telefone do Gustavo, do Luiz, e da turma que apresentou mais cedo. Então, muito obrigada, Emerson, parabéns pela sua condução. A gente sabe o quão difícil é levar alguns eventos e temas, então, tão difíceis. A sorte que a gente é persistente, né, Emerson? Então, parabéns aí pelo evento, tá excelente, eu acho que é uma grande oportunidade. E vamos divulgar, gente, porque esse evento vai ficar, né, no ar, vai ficar aí tendo acesso, é uma fonte de informação. Depois avaliar se vai ter a disponibilidade de distribuir os slides, né? Os slides do Gustavo, do Luiz e do Douglas estão super fonte de estudo, de informação, então se puder ser disponibilizado, eu acho que seria interessante. Muito obrigado, pessoal, boa tarde, muito obrigado por nos ouvir aqui. Sim.